pessoal, eu sou a Conceição Teodoro, eu estou aqui para dar continuidade à apresentação dos fragmentos dessa obra da psicanalista Maud Manoni, cujo título é Elas Não Sabem o que Dizem, Virginia Woolf e as Mulheres e a Psicanálise. Então, hoje nós estamos no capítulo 5 e o título deste capítulo é O Desaparecimento da Mãe. Então, se Freud reserva a ambivalência, os sentimentos de amor e ódio para a relação do filho com o pai castrador e da filha com a mãe castradora, Virginia Woolf definitivamente a situa na menina. Ela culpa o pai real, incapaz, inconsolável da morte da esposa, o pai egocêntrico, percebido como tirano doméstico, quando ela era adolescente. Mas ela respeita o pai escritor que lhe abriu a biblioteca e lhe permitiu acesso à cultura. Todavia, a relação de Virginia Woolf com a psicanálise permanece ambivalente. Freud a perturba e Virginia Woolf não cessa de o interpelar. Então, a trama de Entre os Atos, da Virginia Woolf, apresenta uma peça de teatro representada e composta pelos atores e pelos espectadores. O próprio espetáculo é ridicularizado, mostra a vaidade do mundo das aparências no qual nos movemos. No segundo plano, desenham-se as ameaças de guerra, a ascensão do fascismo italiano, uma ideologia de apropriação do corpo da mãe que deve glorificar o nascimento de futuros soldados. Este é um mundo vazio, atravessado por vezes vozes inaudíveis, olhos sem corpo, desejos não consumados. E sempre o horror da guerra. Então, Virginia Woolf idealiza a figura patriarcal na mesma época em que Freud, em Moisés e o Monoteísmo, esse livro foi escrito entre os anos de 1934 e 1938, ele destitui os pais de sua função sacralizada. Eles não são estátuas. Ele tem que reconhecer-se como filho a fim de tornar-se pai também. O temor da ascensão do fascismo, que se pode perceber no texto de Freud, coexiste com uma civilização marcada pela erosão da autoridade paterna, em contraponto com a verdade histórica emanada dos textos de Freud. Virginia Woolf constrói outra em Entre os Atos. Somos convidados ao longo do livro para o espetáculo de um desfile de província. Temos a impressão de assistir a ele de verdade, mas tudo é vão. As máscaras caem, uma voz interior repete lancinantemente que nada tem importância. Tudo se fragmenta, tudo se quebra. Virginia Woolf, como Freud, é obcecada pela questão das origens. O romance de Freud, Moisés e o Monoteísmo, a acompanha. Freud procura parcelas de verdade. Em 1938, ele chega à Inglaterra, onde escreve a terceira parte dessa obra. Longe dos riscos de perseguição que conheceu em Viena, reencontra a liberdade de pensar. Posso novamente falar e escrever como posso e como devo. Os temas de que trata lhe são muito caros. Associa Moisés, o egípcio, ao território inconsciente. Faz dele um herói mítico, escolhendo seu povo e dando-lhe uma religião. Moisés teve que enfrentar várias revoltas e Freud faz as suas conclusões do historiador bíblico Ernest Cellin. Uma rebelião teria resultado no assassinato de Moisés pelo povo que ele escolhera, assimilado por Freud ao assassinato primordial do pai da horda primitiva, visto em Totem e Tabu, e que sobrevive ao longo das gerações na culpa. Então, neste romance histórico, Freud sublinha a dimensão simbólica da paternidade humana, fugindo à dominação da sensorialidade. Em Totem e Tabu, apresentava a questão das origens da sociedade humana, fundada no assassinato de um pai que monopolizava as mulheres e na culpa dos filhos que decidiram que nunca mais o macho exerceria os poderes exorbitantes do pai.
É, pois, sobre a restrição das pulsões que a sociedade se funda e a civilização começa. Freud descobre no complexo de Édipo o começo, ao mesmo tempo, da religião, da moral, da sociedade e da arte e o núcleo de todas as neuroses. Iniciado em Viena, em 1934, enquanto a sombra do nazismo se estendia, Moisés expressa os temores de Freud quanto ao futuro da psicanálise. Então, em Passeio ao Farol, a presença da mãe se mantém depois do seu desaparecimento. Em Entre os Atos, o espelho se quebrou, a questão da identidade atua apenas entre dois quadros inertes. Identidade quebrada, fragmentada, a sensação de vazio faz eco à incapacidade de pensar a mãe, de viver internamente a infância feliz. O espetáculo que a senhorita Latrobe encena constitui uma espécie de resumo da história da Inglaterra desde o seu nascimento até o tempo presente, um mito de origem. As ondas levantadas por uma poderosa tempestade fizeram dela uma ilha. Entre os atos faz alusão às guerras, à paz, à razão, estabelecendo seu império, como escreve Virginia Woolf. E as tramas se sucedem representando a emoção sob a figura da paz, do amor, do ódio. As três emoções que formam a trama da vida humana. Então, Virginia Woolf tenta definir o lugar onde se origina a arte e o espetáculo, graças a uma participação íntima do autor e dos espectadores. Este é o espaço transicional mãe-filho que ela reconstrói. Ela tenta demonstrar que o lugar que se esforça para criar é impossível num presente em que a verdade são apenas pedaços e fragmentos, e cuja história remete aos efeitos perversos induzidos pela ideologia de um pensamento único. O fim da peça, em que se expressam amor e inimizade, marca um começo possível que lembra a cena primitiva, tal como a encara Freud. O espetáculo é transformado num voyeur, estimulado a olhar, a participar da criação de uma ilusão, ponto de partida de outro texto e de outro ciclo de histórias. O espaço materno, posto em causa em Passeio ao Farol, dá lugar à questão do pai em Entre os Atos, indicando o desenvolvimento da heterossexualidade da filha. Ao escrever Passeio ao Farol, Virginia Woolf se livra da obsessão pela falta da mãe. Graças a esse livro, ela não ouve mais a sua voz, não a vê mais, pode deixar sua mãe em paz. Essa mãe, em Entre os Atos, consegue não ocupar mais o espaço imaginário da sua filha. Sua presença é suprimida. De certa forma, somos convidados a assistir à sua segunda morte. Tudo parece, então, a conformar-se à teoria freudiana da passagem da menina da homossexualidade para a heterossexualidade. Com a diferença de que, por ter afagado a testemunha da sua infância através da sua vida de mulher, Virginia Woolf será levada a reencontrar ao afogar-se o fantasma que não deixou de assombrá-la. Livrar-se de uma morta, proibindo-se de fazê-la viver em si, levou a autora a reunir-se ao mundo das aparências, embora não o desejasse. O trabalho do luto, quando não pode realizar-se, não deixa ao sujeito outra escolha senão reunir-se ao ser amado na morte. É ali que encontra a verdade daquilo que as palavras não conseguiram dizer. Então é isso. Hoje, né, eu apresentei o capítulo 5 e vou voltar mais vezes, porque eu vou completar essa obra, né? Falta o capítulo 6 e o 7º. Eu gostaria que vocês continuassem me acompanhando, dizendo o que é que vocês estão achando desses fragmentos, né? Então comente aqui embaixo. Eu gostaria muito de saber sua opinião. E muito obrigada. Até mais.